Os magos também nos dão, em suas obras, certas tabelas de números distribuídas nos 7 planetas, que se chamam tabelas sagradas dos planetas, dotadas de grandes e variadas virtudes sobre as coisas celestes. Na medida em que representam esta divina razão, ou forma dos números celestes impressa sobre as coisas celestes, pelas ideias do pensamento divino, pela razão da alma do mundo, e pela suavíssima harmonia e concordância dos raios celestes, segundo a proporção de efígies, que significam o concerto das inteligências superiores, e que não podem representar-se mais que com as figuras dos números e dos caracteres. Já que os números materiais e as figuras nada podem nos mistérios das coisas ocultas, se não estão preparados pelos números e pelas figuras formais, na medida em que estão regidas e animadas pelas inteligências e numerações divinas, que unem as extremidades da matéria e do espírito, à vontade de uma alma elevada por uma grande intenção, que opera por uma virtude celeste, que recebe o poder de Deus pela alma do mundo, e as observações de constelações celestes sobre a matéria aplicada de forma conveniente, dispondo os meios para a indústria e a ciência da magia. Mas passemos agora à explicação de cada tabela em particular. A primeira dessas tabelas, atribuída a Saturno, está composta por um quadrado de 3 colunas e contém 9 números particulares. E em cada coluna, os 3 números tomados por qualquer lado e nas 2 diagonais compõem o número 15. E a soma total de todos esses números se eleva até 45. Os nomes que formam os números citados extraídos de nomes divinos presidem nesta tabela, conjuntamente com uma inteligência para o bem, um demônio para o mal. E desses mesmos números sacaremos uma assinatura, ou caractere de Saturno, e de seus demônios, tal como os representaremos depois em sua tabela. Diz-se que essa tabela gravada sobre uma lâmina de chumbo se representa o Saturno afortunado ajuda no parto, torna o homem seguro e poderoso, e faz que suas petições nas cortes dos príncipes e dos poderosos tenham êxito. Mas, se esta tabela está dedicada a Saturno desafortunado, é contrária aos edifícios, às plantações e às coisas similares. Faz decair o homem das honras e das dignidades, provoca querelas e discórdias, e faz dispersar os exércitos. A segunda tabela de Júpiter está composta por um quadrado multiplicado por ele mesmo, que contém 16 números particulares, e cada linha e diagonal 4 números que juntos formam 34, e a soma total de todos os números dessa tabela é 136, e os números divinos que presidem, com uma inteligência para o bem e um demônio para o mal. Desta tabela se deduzem o caráter de Júpiter e de seus espíritos. Afirma-se que, se está gravada numa lâmina de prata, representa Júpiter poderoso e dominante. Otorga riquezas, favor, amor, paz e concórdia entre os homens. Reconcilia os inimigos, assegura as honras, as dignidades e os conselhos. Se está gravada sobre coral, impede os malefícios. A terceira tabela, que pertence a Marte, está composta por um quadrado de 5 colunas, que contém 25 números, dos quais as 5 a cada lado, a cada linha e em cada diagonal, que formam o número 65. E todos os números somados juntos fazem 325. Está governada por nomes divinos com uma inteligência para o bem e um demônio para o mal. Dela extraemos o caráter de Marte e seus espíritos. Essa tabela, gravada em uma lâmina de ferro ou sobre uma espada, representa a Marte afortunado, torna o homem poderoso na guerra, sábio nos juízos, feliz nas suas petições,
terrível com seus adversários e dá a vitória contra seus inimigos. E gravada sobre uma pedra de cornalina para o sangue e as menstruações da mulher. Mas se é gravada sobre uma lâmina de cobre vermelho, que representa Marte desafortunado, impede os edifícios, faz declinar dignidades e honras, e perder as riquezas, causa discórdia, os processos e os ódios, e as antipatias dos homens e das bestas. Espanta as moscas, as pombas e os peixes, impede que os molinos girem, e torna desgraçadas as caçerias e as batalhas. Torna estéril os homens e as mulheres, e a todos os demais animais. Aterra os adversários, e os obriga a ter respeito. A quarta tabela está atribuída ao Sol, e composta por um quadrado de 6 colunas, que contém 36 números, que 6 em cada linha, lado e em diagonal, compõe o número 111, e todos juntos fazem 666. Está governada pelos nomes divinos com uma inteligência para o bem e um demônio para o mal. Dela, deduzimos os caracteres do Sol e de seus espíritos. Esta tabela gravada sobre uma lâmina de ouro representa o Sol afortunado. Torna aquele que o leva em cima glorioso, amável, gracioso, poderoso em todas as suas obras. E o torna semelhante aos reis e aos príncipes, ao elevá-lo acima da fortuna, e o faz obter o que quer. Mas se representa um Sol desafortunado, faz de aquele que lo leve um tirano, um soberbio, um ambicioso, um insaciável, cujo fim será muito mau. A quinta tabela é a de Vênus, composta por um setenário multiplicado por ele mesmo. Contém 49 números, dos quais há 7 de cada lado, linha e em cada diagonal, que fazem 175, e a soma de todos os números juntos dá 1220. Os nomes divinos presidem uma inteligência para o bem e um demônio para o mal. Extraímos dessa tabela o caráter de Vênus e de seus espíritos. Se está gravado sobre uma lâmina de prata e representa a Vênus afortunada, proporciona concórdia, faz lograr o amor das mulheres, contribui à concepção, impede a esterilidade e torna potente a copulação. Levanta os malefícios, põe paz entre o homem e a mulher e faz procriar em abundância a todas as classes de animais. É boa contra as doenças melancólicas e dá alegria. Se la transporta, torna os viajantes felizes. Mas se está gravada sobre o bronze e representa a Vênus desafortunada, faz todo o contrário do que acabamos de dizer. A sexta tabela é a de Mercúrio, composta por um octonário multiplicado por si mesmo, e contém 60 números, onde tem 8 em cada linha, lado e em cada diagonal, que fazem 260. E todos esses números somados fazem 2080. Está governada por nomes divinos com uma inteligência para o bem e um demônio para o mal. Desta tabela se extrai o caráter de Mercúrio e de seus espíritos. Se está gravada sobre prata, ou sobre estanho, ou sobre cobre amarelo, ou se está escrita sobre pergaminho virgem, com um Mercúrio afortunado, torna aquele que a leva gracioso e feliz, para obter o que quer. Faz ganhar e impede a pobreza. Dá memória, entendimento e o dom de adivinhar, e dá o conhecimento das coisas ocultas através dos sonhos. E com o Mercúrio desafortunado faz todo o contrário dessas coisas. A sétima tabela é a da Lua, composta por um novenário multiplicado por si mesmo, e tem 81 números, dos quais há 9 em cada lado, cada linha e cada diagonal, formando 369.
E todos esses números juntos fazem 3.321. E os nomes divinos presidem esta tabela com uma inteligência para o bem e um demônio para o mal. Dela, deduzimos os caracteres da lua e de seus espíritos. Se está gravada sobre prata com uma lua afortunada, torna o que leva gracioso, amável, suave, alegre, honrado e impede toda malícia e má vontade. Proporciona segurança nas viagens, progresso nas riquezas e saúde no corpo. Espanta os inimigos e todas as coisas nocivas de qualquer lugar. E se essa tabela se faz sobre uma lâmina de chumbo com uma lua infortunada, em qualquer parte que esteja enterrada, torna o sujeito da desgraça, e a todos que ali vivem e ali conversam. Faz o mesmo com os barcos, as fontes, os rios e os moinhos, e torna o homem desgraçado, fazendo que fuja de sua terra e de sua pátria, e do lugar da sua morada. Onde tenha sido enterrada, impede os médicos, os oradores e todos os outros homens que realizem as funções de seu ofício. Um hábil buscador que saiba fazer bem a verificação destas pequenas tabelas poderá facilmente encontrar de que maneira se pode formar com as citadas tabelas as assinaturas e os caracteres, tanto das estrelas como dos espíritos.